Olá, bem-vindos a mais uma aula de Sociologia e Antropologia da Saúde. Hoje nós vamos ter Sociologia da Doença e da Saúde baseado no autor Philip Adam. Quem vive mais, solteiro ou casado? Será que o estilo de vida, formas de comportamento, fatores econômicos, sociais e ambientais podem influenciar no fato de uma pessoa viver mais ou viver menos? Vamos discutir um pouco sobre esses assuntos na aula de hoje. Quem vive mais, homens ou mulheres? Será ser as diferenças biológicas, comportamentais entre homens e mulheres, hábitos de higiene, entre outros fatores, local de vivência, contexto social, cultural, influencia para que mulheres possam viver mais que homens, ou o contrário, para que homens possam viver mais que mulheres? Vamos discutir um pouco disso também na aula de hoje. Capítulo 3, os estados de saúde e doenças e seus determinantes sociais. Então, já vimos e vamos continuar fazendo um debate sobre esse desafio que a OMS lançou, que em 2000, todos, saúde e doença para todos, até o ano 2000. Aliás, saúde como um direito, universalizante para todos até o ano 2000. Houve uma considerável alta no consumo de serviços médicos, no entanto, sabemos que ainda não temos um sistema de saúde que seja universal e que alcance a todos. Em 1948, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, definiu como saúde, o seu conceito de saúde. É claro que os organismos regionais de cada país amplificam, ampliam isso, dão uma amplitude para esse conceito, de saúde, mas aqui então basicamente nós temos o conceito de saúde segundo a OMS, que é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, ou seja, não basta você estar bem com seu corpo, que está bem com a sua mente, está bem enquanto aspecto biológico, mas você tem que estar bem também enquanto aspecto mental e social, ou seja, você tem que ter um bom emprego, você tem que ter uma garantia social, você tem que ter no final lá do seu mês, saber que você vai ter um salário, que você vai ter como se manter, então você precisa estar mentalmente tranquilo. Então, não apenas ausência de doença. Constituição Federal, lá no seu capítulo 2 dos direitos sociais, seu inciso 4, tem a garantia sobre o salário mínimo fixado em lei. Esse aqui? Que ele é nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e as de sua família, com moradia, alimentação, educação, saúde, palavra-chave aqui nesse nosso texto, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social. Então, o nosso salário mínimo tem que dar conta, inclusive, da nossa garantia de assistência à saúde. Então, fatores que influenciam a saúde. Claro que tem a biologia humana, que compreende a herança genética, os processos biológicos inerentes à vida, incluindo fatores de envelhecimento. Nós temos a questão da herança genética, que você herda aí dos seus pais. Você tem também a questão do meio ambiente, incluindo o solo, o tipo de água que você consome, o tipo de ar que você respira, a moradia onde você habita, ou seja, se você tem sistema de esgoto, se você está submetido a condições dignas, E o local de trabalho também. O estilo de vida do qual se resultam as decisões que afetam a saúde, ou, por exemplo, se você fuma, ou se você não fuma, se você faz o consumo de bebidas alcoólicas ou não, se você pratica ou não esportes, faz ou não atividades físicas, tudo isso tem impacto. Ou seja, são fatores que influenciam sobre saúde e doença. A Organização da Assistência à Saúde, assistência médica e serviços ambulatoriais e hospitalares. Os medicamentos são os primeiros
coisas em que muitas pessoas pensam quando se fala em saúde. No entanto, esse é apenas um componente, né? Quando se fala em política pública, seria talvez mais importante, às vezes, mais benéfico para a população, ou seja, para a saúde, ter água potável, por exemplo, e alimentos saudáveis, do que dispor de medicamentos. Ou seja, a questão da prevenção é o que está subentendido aqui. Então, cria-se uma cultura de saúde e do cuidado. Higienistas têm mostrado a diferença da taxa de mortalidade da cólera entre bairros ricos e bairros pobres, ou seja, o que está aqui implícito, né, é a questão da qualidade de vida com relação ao saneamento básico. Tem-se ainda o estilo de vida, as práticas sociais, ou seja, pobreza, né, insalubridade. Isso também tem relação com alguns tipos de trabalho, né? A partir de Pasteur, fala-se em etnologia específica. Cada doença é causada por uma bactéria, ou seja, o olhar aqui mais aguçado para a questão do biológico, de fatores biológicos, causadores de doença. Variação dos estados de saúde, a importância do aspecto social na determinação dos estados de saúde a partir de determinante biológico, mas com imbricação entre fenômenos biológicos e sociais. Então, você tem, claro, que determinantes que são de cunho biológico, às vezes herança genética, e você pode ter também fatores que são mais sociais, por exemplo, você está submetido a uma condição de moradia precária, insalubre, péssimas qualidade de vida, não acesso à água potável, como já foi dito. Indicadores de mortalidade em função do sexo e condição social. Mulheres vivem mais do que os homens, implicação com o peso biológico, né? Então, e aqui tem uma explicação com o peso que a mulher, segundo a sua biologia, sua constituição biológica, teria uma predisposição a viver mais que os homens. Mas, historicamente, não foi assim. Por causa da inferioridade da condição social, essa vantagem feminina era nula devido ao esgotamento por sucessivos partos, tratamentos inferior na alimentação. Ou seja, mesmo a mulher tendo condição biológica favorável a viver mais, se ela estiver vivendo num contexto social de pobreza, onde ela teve dezenas de partos, péssimas condições de alimento, então essa mulher vai ter essa condição biológica anulada, podendo viver menos que os homens. Ainda em países onde nascer mulher é uma desgraça, que países são esses? Paquistão, Índia, Bangladesh, Nepal e Butão, existe uma sobremortalidade feminina, ou seja, as mulheres vivem menos do que os homens. A explicação aqui é com peso no social, fatores como acidente do trabalho, alcoolismo e tabagismo. A complexa relação entre fatores genéticos, ambientais ou sociais na determinação da diferença da mortalidade entre os sexos. Variação na mortalidade segundo fatores socioprofissionais. Os menos expostos são os professores, profissionais das letras, das ciências e das engenharia. Taxa de mortalidade 2 vezes menores, ou seja, os chamados profissionais letrados, né? Aquele que tem um trabalho mais voltado para o intelecto, para habilidades cognitivas. Esses vão viver mais do que aqueles trabalhadores ditos braçais, não especializados. Então, os trabalhadores que usam mais a mão de obra, né, os trabalhadores braçais, eles vão viver menos do que os profissionais ditos, chamados de profissionais das letras. Indivíduos casados exibem taxa de mortalidade inferior a dos solteiros. Ou seja, indivíduos casados vivem mais do que indivíduos solteiros, segundo o autor, página 53, devido ao efeito protetor do casamento. Ou seja, você tem uma pessoa ao seu lado que vai cuidar de você, que vai dizer, olha, você tem que ir ao médico, você tem que se cuidar. Então, fator protetor do casamento. A seleção social, implicadores, mobilidade social, acesso a boas condições de saúde, bom emprego. Então, a causalidade social, fala-se em fatores de risco. Claro que você vai ver a questão do trabalho, a questão do emprego, questões de risco, questão de estar submetido a altos decibéis, a poluição química, a ar poluído, você ter acesso ao contato com substâncias químicas ou acidente de trabalho. Em que se vive tem seus determinantes de saúde, situações
conceitos complexos, causalidade em cadeia ou em rede, efeitos do desemprego, ou seja, o efeito do desemprego pode levar ao quê? A depressão. Ritmo de trabalho, a gente sabe que nas grandes empresas, cidades grandes, há a questão das metas que precisam ser alcançadas, né? Poluição, insalubridade, trabalho nas minas, tem-se a polipatologia, ou seja, pode ocorrer formação de tumores na laringe e na faringe, no estômago, males do sistema digestivo, cirrose hepática, demência alcoólica, possíveis implicações devido ao alcoolismo e ao tabagismo. Ou seja, você vê aqui o fenômeno da doença está claramente relacionado às condições sociais, a condições de emprego, ao fator que nós chamamos de estilo de vida. Consumidores do sistema de saúde. Então, nós temos basicamente dois tipos de consumidores aqui. Então, você tem as classes mais abastadas, né, chamadas de colarinho branco, altos funcionários, e você tem as pessoas com menor condição econômica e financeira. Então, as pessoas mais ricas vão fazer uso do chamado do cuidado preventivo, né? As pessoas mais ricas vão fazer uso do sistema dos cuidados preventivos, enquanto que as pessoas menos ricas vão fazer uso do cuidado curativo, né? Terminologia, linguagem da ciência, é importante você entender a linguagem da ciência que você está praticando, que você está estudando. Então, a etnologia é o ramo do conhecimento cujo objetivo é a pesquisa e a determinação das causas e origens de determinados fenômenos. Então, conhecer a linguagem da ciência, isso é muito pertinente. Modelos psicológicos na década de 1970, aos dias de hoje, o olhar sobre o indivíduo, ou seja, caminhos pelos quais o social interage com o biológico na produção da doença. Então, enfoque em variáveis individuais, né? Situação de estresse. Então, veja, aqui, a partir de meados do século XX, um enfoque em detalhes, né? Em situações de estresse, como o indivíduo enfrenta o suporte social. O estresse debilita o organismo, tornando-o vulnerável a outros agentes agressores. Os trabalhos sobre o estresse e os fatores estressantes. O estudo de ocorrência, fonte de estresse, uso do questionário, entrevista sobre a perda de emprego, nascimento de filho. Então veja aqui, o autor está chamando a atenção para que fatores sociais são fatores estressantes, ou seja, geradores de possíveis problemas de saúde. Ele vai dizer que a personalidade do indivíduo, né, é levada em conta para se determinar esses fatores. Então, os tipos de personalidade, relações entre doenças cardíacas e personalidade, os homens que são mais agressivos ou competitivos, né? Então, vamos dizer que você pode ter relação com alguns tipos de doenças cardíacas. Capacidade de enfrentar situações, local de controle, a pessoa que se sente no comando da situação, sofre menos de hipertensão, desenvolvimento de doenças cardíacas. Então, veja aqui como a personalidade do indivíduo pode influenciar ou não no desenvolvimento de algumas doenças. O apoio social. A constatação de que o indivíduo solteiros, viúvos ou divorciado tem mais problemas de saúde e os casados em função do apoio das redes sociais. O que os autores chamam aqui de redes sociais são redes de relacionamento, família, onde você se relaciona, o seu local de trabalho, escola ou igreja, né? São locais coletivos onde você tem convívio social. Então, são chamados redes de apoio, grupos sociais, né? Família, amigos, igrejas, escola. Você teria esse apoio, então você estaria submetido a menos riscos. Quais políticas públicas de saúde têm que ser consideradas ou levar em conta diante das causas ou determinantes das doenças? Então, a orientação é que não são novas técnicas ou o progresso da medicina que impactam a diminuição da mortalidade. O que impacta a diminuição da mortalidade, né, você tem que investir em políticas públicas que favoreçam a consolidação dos vínculos sociais, melhoria nos campos da proteção social, a família e a educação. Então, os lugares de trabalho e dos ambientes urbanos. Então, é isso que tem que ser considerado em conta, ou seja, favorecer
melhores condições de vida ao invés de apenas uma estrutura de saúde. Ok?